Bom dia para a sua família, bom dia para você, bom dia, seja bem-vindo aqui na Rede Vida. Nós começamos agora a Palavra do Cardeal. A Palavra do Cardeal é o seu encontro com Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Toda semana, Dom Odilo está aqui conosco, nos ajudando a refletir, nos ajudando a aprofundar o nosso amor à igreja e ao Evangelho. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. Bom domingo. Bom domingo também para vocês que estão nos acompanhando. É isso mesmo. Hoje é o quinto domingo da Páscoa. Quinto domingo da Páscoa. Já estamos bem adiantados nesse tempo pascal, né? Tempo bonito. Estamos mesmo. Caminhando mais para o final do tempo pascal. É verdade, é verdade. Dom Odilo, a gente faz sempre esse momento de reflexão do Evangelho e eu gosto muito que o senhor nos oriente para essa reflexão. O Evangelho hoje é de João, capítulo 15, versículo de 1 a 8. O capítulo 15 de João é um capítulo muito bonito, né? Quem permanecer em mim e eu nele, produz muito fruto. Né? O capítulo 15 de São João está dentro já do contexto da última ceia. Da última ceia, né? Da despedida de Jesus, podemos dizer. E Jesus recomenda aos apóstolos que permaneçam unidos a Ele e unidos entre si, porque só unidos a Ele podem ter fruto no trabalho deles, do anúncio do Evangelho. Estando unidos a Ele, estão unidos ao Pai, estão unidos a Deus. É toda essa lógica da unidade que finalmente conduz a Deus. Mas aí vem aquela comparação da videira e dos ramos, né? O ramo por si só não produz fruto se não estiver unido à videira. Se estiver separado da videira, ele seca, morre, não produz fruto. Bem, o que este Evangelho nos traz é justamente a nossa condição de cristãos, né? Nossa condição humana só será eficaz na obra de Deus na medida que a gente está unido a Deus. Então, se nós queremos fazer o bem, evangelizar, fazer a obra do Evangelho, enfim, só poderemos fazer isso na medida que estivermos unidos intimamente a Jesus Cristo e intimamente unidos a Deus, de quem nos vem a força. Né? O apóstolo São João trata muito dessa questão da nossa união mística a Jesus Cristo. É também uma forma como São João compreende toda a redenção. São João compreende a redenção como uma nossa inserção em Jesus Cristo. É pelo fato de o Verbo se ter feito carne, ou seja, ter assumido a nossa condição humana, que nós somos assumidos por Deus através do Filho, somos salvos, somos dignificados pela graça de Deus. Assim também esse Evangelho, mais uma vez, fala do mesmo. Mas no contexto da Páscoa, nós estamos caminhando para o final da Páscoa e chegando, né, daqui a 2 domingos, estaremos celebrando o Pentecostes, Ascensão e Pentecostes. Então é o contexto também da despedida. Despedida. Jesus que não estará ausente, mesmo se visivelmente não está presente, mas estará com os apóstolos e os apóstolos unidos a Ele continuarão o trabalho dele com fruto. Essa unidade também, o fato de estar unido ao tronco, unido a Jesus, é uma proposta também do próprio Pentecostes, né? Ou seja, quem vai fazer essa união, quem vai ligar justamente é o Espírito, né? Que vai continuar fazendo com que essa unidade aconteça. Né? A vida de Deus em nós é a vida do Espírito Santo, é o Espírito Santo em nós, que nos dá a condição de filhos de Deus, a graça de Deus em nós, a força de Deus, a eficácia da ação humana pela ação do Espírito Santo. Dom Odilo, queria que o senhor partilhasse com a gente. Semana passada terminou a 56ª Assembleia da CNBB e você teve a oportunidade de acompanhar o Dom Odilo fazendo o programa diretamente de lá. Foi um momento muito bonito, o Dom Odilo trabalhando de lá também, para nesse momento aqui. Mas os bispos publicaram uma carta, aliás, a mensagem da conferência, uma carta muito bonita. Eu achei muito bonito porque ela é concisa, curta, mas muito profunda, né, Dom Odilo, da mensagem da conferência dos bispos. Né? Eu queria que o senhor comentasse e colocasse a gente também por dentro do que aconteceu na Assembleia. Entre os vários documentos elaborados, houve também 2 mensagens.
ao povo de Deus, Sim. ao povo brasileiro. Uma sobre o ano eleitoral, que em outra ocasião nós podemos comentar Sim, ainda. sim. Também essa muito importante. E esta sobre uma mensagem ao povo brasileiro que é uma espécie de desejo de diálogo que Sim. a CNBB manifesta para falar de si mesma. Falar de si mesma também ao povo católico de modo todo especial, mas a toda pessoa que queira também conhecer e compreender um pouco melhor quem são os bispos, o que é a CNBB, a Conferência dos Bispos, qual é a sua missão, qual é o seu papel, porque ultimamente tem havido uma série de ataques, de tentativas, inclusive, de desautorizar, de desmoralizar a Conferência dos Bispos, ou então atribuindo tudo à Conferência dos Bispos. Se alguém faz uma coisa lá em qualquer canto do Brasil, é a CNBB, esquece que existe a igreja. Sim. A CNBB não é a igreja. Existe uma coisa de achar que a CNBB tem um posicionamento político, né? E isso também né? Os bispos deixam muito claro que, como pastores da igreja, eles devem estar no meio do povo e também acompanhando a vida do povo e iluminar a vida do povo a partir da luz do Evangelho. E muitas vezes tem que também denunciar situações que não estão de acordo com a dignidade humana, os direitos humanos, enfim, com a justiça, e promover aquilo que é bom. Jesus disse: brilhe a vossa luz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então não se deve esconder a luz e o sal do Evangelho. É isso que os bispos fazem quando eles intervêm a público, quando eles manifestam posição ou dizem uma palavra em alguma questão da vida pública. E, naturalmente, a mensagem também diz sobre o papel dos bispos quando estão reunidos. Sim. O bispo individualmente é responsável pela sua diocese, mas juntos os bispos, eles são corresponsáveis por toda a igreja. Unidos ao Papa, são corresponsáveis por toda a igreja. Unidos numa conferência episcopal num país, eles são corresponsáveis pela vida da igreja nesse país, no caso no Brasil. Por isso não é verdade que a CNBB não lhe importa nada, não tem importância nenhuma. Não é assim, não. A CNBB tem sim importância, ela naturalmente não substitui aquilo que é a autoridade do Papa em relação aos bispos e a autoridade do bispo na sua diocese. Porém, a CNBB tem importância para dar, sim, coesão à orientação pastoral, também deve dar diretrizes e orientações pastorais comuns assumidas por todo o episcopado, tem funções legislativas, tem algumas funções legislativas próprias, até funções doutrinais têm exercidas em determinadas condições. Então, de fato, a carta tenta ser também um desejo de esclarecer o que faz a CNBB, qual é a missão da CNBB e que faz os bispos quando eles estão reunidos. As pessoas precisam entender, porque às vezes as pessoas querem ser tão católicas que começam até a se afastar da igreja católica, né? De tão católicas que querem ser. Mas lembrar que o bispo, onde está o bispo, a igreja está ali. E se eu não estou com o bispo, eu não estou com a igreja. Dizia Santo Inácio de Antioquia. Se eu não estou com o bispo, eu não estou com a igreja. Então, é muito perigoso. Precisa ver com qual a igreja está. Né? É verdade. Então, de repente, você fica aí participando de fake news, participando de rede social, que começa a enxovalhar uma instituição da igreja, você está atacando a própria igreja. É perigoso isso, exatamente. Né? Mas muitas vezes essas coisas partem de mal-entendidos ou então de mais má fé. Desinformação alguma vez, talvez sim, com o desejo de fazer nome em cima, de atacar uma instituição. Essas coisas hoje estão acontecendo. O que é importante que as pessoas tenham bom senso, tenham serenidade e se mantenham unidas ao seu bispo, se mantenham unidas à igreja, aquela igreja que nós conhecemos, e não pretender uma igreja paralela que tem um outro magistério, sabe lá com que autoridade. Nodila, a gente vai terminar, mas a gente precisa, depois de amanhã é dia de São José, a gente tem 2 dias de São José na liturgia, São José no dia 19 de março, São José operário
no dia 1º de maio. Né? É dia 19 de março, São José, esposo de Esposo Maria, e patrono universal da igreja. Da igreja, E dia 1º de maio comemoramos São José trabalhador, né? São José operário. Então, nessa ocasião, naturalmente, os trabalhadores se reúnem, se manifestam. E, naturalmente, com toda a legitimidade também, manifestando seus anseios, suas angústias. A gente pensa nos muitos trabalhadores desempregados que estão aí, naturalmente, angustiados, porque o trabalho é fundamental para ter o ganha-pão. Por outro lado, a evolução lenta também da justiça do trabalho, das leis que consolidem os direitos no trabalho e também ajudem a agilizar a vida econômica, porque a questão é uma balança que não pode pender nem para um lado demais, nem para outro, né? Porque se a vida econômica fica estagnada, o trabalho perde. Né? Então, é importante que a vida econômica seja ativada, haja oportunidades de trabalho, haja segurança no trabalho, de modo que os trabalhadores também ganhem com isso. Então, neste dia 1º de maio, nós também queremos, de modo particular, solidarizar-nos com todos os trabalhos e por eles rezar, pedir que todo este mundo do trabalho, que é fundamental para a economia, esse mundo do trabalho possa caminhar com equilíbrio, com serenidade. Vamos terminando e a gente recebe agora a bênção do Dom Odilo. Pois bem, hoje, domingo, também nós lembramos Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena. 29 de abril. É um dia bonito, e uma santa grande da igreja, uma santa que teve uma importância muito grande na história da igreja. Santa Catarina continua a interceder por nós, pela igreja e por todo o mundo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.